Bom dia! O experimento de hoje trata de adsorção em solução. O objetivo dessa experiência é a determinação quantitativa da adsorção do ácido acético, um ácido orgânico, em carvão ativo. Isso vai ser feito através da determinação experimental da isoterma de adsorção do ácido acético sobre o carvão, que é o material adsorvente. Alguns sólidos, como por exemplo o carvão ativado, apresentam a propriedade de reter moléculas na sua superfície, essa propriedade é chamada de adsorção. As forças envolvidas na adsorção podem variar desde de natureza puramente física, adsorção física, até de natureza química, uma adsorção química. Nesse experimento, de maneira específica, vamos estudar uma reação de partição, a qual pode ser representada como um equilíbrio aqui mostrado. Uma solução de ácido acético, de concentração conhecida, será deixada em contato com uma massa também conhecida de carvão ativado. Após estabelecido o equilíbrio, parte do composto inicialmente em solução irá absorver sobre o carvão ativado, estabelecendo assim um equilíbrio entre composto em solução e composto sorvido. Esse equilíbrio vai ser estudado quantitativamente nesse experimento. Vamos construir, então, o que se chama de isoterma de adsorção, descrevendo o equilíbrio de partição entre as fases sorvida, aquela imobilizada no carvão, e a dessorvida, aquela em solução. A isoterma de adsorção é um gráfico que expressa a concentração das espécies sorvidas em função da espécie dessorvida, e pode ter várias formas, dependendo do mecanismo de adsorção. Assim, esse experimento trará informações sobre o mecanismo de interação superficial entre o ácido acético e o carvão ativado. Pensando na situação quantitativa do processo de adsorção, podemos pensar na seguinte situação. Quanto maior a concentração da espécie em solução, maior a concentração da espécie sorvida. O gráfico que mostra a dependência do CS, concentração da espécie absorvida, em função da concentração em solução, tem o aspecto de uma reta, sendo o coeficiente angular a constante de equilíbrio da reação de partição, aqui representado como KD, coeficiente de distribuição. É mais ou menos intuitivo que conforme a concentração em solução aumente, a concentração absorvida aumenta também. Mas será que isso ocorre para sempre? Ou seja, sempre que eu aumentar a concentração em solução, irá aumentar a concentração absorvida? Ou será que isso tem um limite? Esse tipo de constante de equilíbrio assume que todos os sítios de adsorção são equivalentes e que o número de sítios de adsorção é infinito. E isso não é verdade. Pensando então em possíveis gráficos que relacionam a quantidade de moléculas em solução com quantidade de moléculas absorvidas, ou seja, CS, em função da quantidade de moléculas em água, já discutimos a primeira possibilidade, onde o gráfico seria uma reta. O segundo exemplo mostra uma situação que, para baixas concentrações, conforme aumenta a concentração da solução, a concentração absorvida aumenta, mas isso não ocorre para sempre. Se observa uma saturação, ou seja, a partir de uma certa concentração, mesmo aumentando a concentração em solução, a concentração absorvida não mais aumenta. Seria uma condição de saturação do sólido, onde CS atinge um valor máximo. No terceiro exemplo, temos uma situação que quanto mais composto absorvido, mais favorável à absorção. Já no quarto exemplo, temos uma situação contrária. Quanto mais composto absorvido, menos favorável à absorção, ou seja, a curva cresce cada vez mais devagar. No quinto exemplo, temos uma inflexão, o que corresponderia a diferentes afinidades entre soluto e adsorvente. Ou seja, a forma da isoterma pode ter diferentes aspectos e deve ser consistente com o mecanismo químico de sorção. A relação de Langmuir. Vamos falar sobre dois modelos que descrevem a adsorção em solução. O primeiro e mais simples deles é o modelo de Langmuir, que é um modelo teórico baseado nas seguintes hipóteses. O número específico de sítios capazes de reagir ou se ligar a uma molécula de adsorbato, a adsorção é limitada a uma monocamada, todos os sítios são equivalentes à superfície uniforme e a habilidade de uma molécula em absorver a superfície é independente da ocupação dos seus vizinhos, não há interação entre moléculas absorvidas. Esse modelo é representado nesse desenho. Cada triângulo seria um sítio de adsorção na superfície do sólido e cada partícula de soluto ocuparia um determinado sítio. Quando todos os sítios estiverem ocupados, o processo de adsorção cessa, ou seja, ocorre uma saturação da superfície do sólido. A absorção acontece em uma monocamada, ou seja, não acontece uma segunda camada de adsorção.
A relação de Langmuir assume então a forma desse gráfico. Uma região linear inicial, enquanto a primeira monocomada se constrói, e uma região de saturação, na qual todos os sítios de absorção já estão saturados, e não adianta mais aumentar a concentração da solução, pois a concentração absorvida não aumenta mais. A expressão matemática que descreve a curva é apresentada aqui nessa expressão, onde CS é a quantidade absorvida pelo sólido suspenso, C aquoso, a concentração da espécie no equilíbrio, B é uma constante de afinidade, uma constante de ligação, e CSM é a quantidade máxima absorvível, a quantidade de saturação. Para eu construir experimentalmente esse gráfico, são necessários as concentrações das moléculas absorvidas em função das concentrações em solução. Os parâmetros que podem ser determinados são B, relacionados à afinidade química em soluto solvente, e CSM, ou seja, concentração de saturação. A equação de Langmuir pode ser linearizada assumindo então essa forma. Ou seja, um gráfico do inverso da concentração sobre o sólido pelo inverso da concentração em solução fornece uma reta, cujo coeficiente angular nos fornece parâmetros de interesse, as constantes de afinidade entre soluto e solvente, e a concentração de saturação dos sítios ativos superficiais. Existe ainda uma segunda relação importante, chamada relação de Freundlich. Esse modelo é bastante importante para o experimento de hoje. Esse modelo se diferencia do modelo de Langmuir por ser uma relação empírica, não mais uma relação teórica, e incorporar funções das interações adsorbato na superfície, adsorbato na superfície. Em outras palavras, esse modelo prevê a ocorrência de adsorção em multicamadas. Matematicamente, temos a seguinte equação empírica: CS é igual a KF, concentração, elevado a um determinado expoente, que é determinado experimentalmente, é uma constante empírica. Graficamente, temos as seguintes possibilidades para as curvas que descrevem CS em função de concentração aquosa. Se n for 1, temos uma reta, o que significaria que todos os sítios de adsorção são equivalentes em toda a faixa de concentração. Se n for menor que 1, significa que quanto mais composto estiver absorvido, menor seria a tendência à absorção e o processo desacelera. Se n for maior que 1, significa que quanto maior a presença de adsorbato, maior a tendência à absorção, ou seja, as interações adsorbato-adsorbato são favoráveis. Ou seja, a forma da isotermo nos indica qual mecanismo de absorção é dominante em cada caso. A equação que representa a isoterma de Freundlich, assim como a de Langmuir, também pode ser linearizada, conforme aqui representado. Ou seja, se traçarmos um gráfico de log da concentração do sólido em função do log da concentração em fase aquosa, podemos obter o valor de N e Kf através dos coeficientes angulares e coeficiente linear. Vamos ao procedimento experimental. Primeiro, vocês vão preparar soluções de ácido acético de diferentes concentrações, adicionando em balões volumétricos de 100 ml com auxílio de uma bureta, respectivamente, diferentes volumes de ácido acético e completando com água destilada até a marca. Cada solução será transferida a um Erlenmeyer e 1 grama de carvão ativo será adicionado a cada frasco. As soluções são agitadas durante 40 minutos no agitador mecânico para que ocorra o equilíbrio. Após serem agitadas, essas suspensões entram em equilíbrio e, como resultado, parte do ácido acético, que inicialmente estava em suspensão, está agora absorvido sobre o carvão ativado. Nesse momento, precisamos determinar quanto de ácido acético está na solução e quanto está no sólido. É importante notar que sabemos a quantidade inicial ou a quantidade total de ácido acético em solução. Se determinarmos quanto restou depois do processo de absorção, saberemos também por diferença quando está absorvido. Ou seja, a diminuição da concentração do ácido acético em solução corresponde à quantidade de ácido que está absorvida sobre o carvão ativado. A medida necessária agora é a concentração do ácido acético que restou na solução. Isso será feito através de uma titulação, ou seja, para cada concentração, filtra-se a solução, tendo cuidado de lavar inicialmente o papel de filtro, com cerca de 25 ml da própria solução. Retira-se com uma pipeta uma alíquota de 5 ou 25 ml, dependendo da concentração da solução, e essa alíquota é titulada com hidróxido de sódio de concentração conhecida. É conveniente começar titulando soluções mais diluídas.
A diferença entre a concentração inicial e essa determinada nesse momento fornece a concentração absorvida no sólido. Como será feito, então, o tratamento de dados? A partir dos valores das concentrações em solução aquosa e das concentrações sobre o sólido, vocês vão poder construir o gráfico e ajustar os dados considerando as duas possibilidades, isoterma de Langmuir e adsorção em monocamada, ou isoterma de Freundlich e adsorção em multicamadas. Vocês vão decidir qual dos dois mecanismos melhor representa os dados e, a partir disso, poderão discutir o mecanismo de adsorção do ácido acético sobre o carvão ativo. Como referência, eu gostaria de indicar um livro de Química Ambiental que descreve em bastante detalhes essas isotermas e ainda outras que a gente conversou na aula de hoje. Bom experimento!